Bem-vindo a mais um podcast da EcoSeg. Vamos dar início aqui a um podcast, um tema bem importante, com muitas dúvidas, né, Hamilton? Isso aí. E um convidado ilustre aqui. Isso aí. Pode falar um pouquinho, Hoje nós Hamilton. temos um convidado aí que é procurador do município aqui, o Celso Henrique, vai se apresentar melhor aqui pra gente. Então, é uma honra receber aí uma pessoa aí com tanta experiência e tanto conhecimento aí para passar e esclarecer nossas dúvidas. Porque o tema hoje é um tema que até mesmo a gente que trabalha tem muita dúvida, né, Helder? Que é sobre contratações públicas, né, quem que pode contratar, como que pode, e aí essas dúvidas nós vamos tirar aí com o Celso. Então, Celso, antes da gente começar, gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falei o seu nome e tal, mas se apresentasse, como é que você chegou ao cargo que você tem hoje, né? Fique à vontade aí, está em casa. Claro, um prazer estar aqui. Muito obrigado, Hamilton. Muito obrigado, Helder. Helder já, né, nos conhecemos há um bom Sim, com tempo, certeza. temos uma familiaridade já. Então, Hamilton, concurso, né? Do jeito que eu entrei, é muito legal, a gente vai falar daqui a pouco a diferença, que não existe apenas servidor estatutário como eu nos Sim. municípios, mas temos também seletistas. Bom, o cargo de procurador, ele em regra é por concurso. E aqui eu te digo que não é só o privado, a empresa que tem dúvida em licitação, viu? Muitas vezes os servidores de município, eles também têm dúvidas. Nós, nos municípios, não temos o aparato perfeito e grande que a União tem, que o Estado tem. A grande maior parte dos municípios carece, né, de um corpo técnico qualificado e, às vezes, carece até de volume de corpo técnico. Tem muito poucas pessoas trabalhando dentro do serviço público. Pois bem, eu fiz concurso já há muito tempo, tenho mais de 10 anos na carreira, fui migrando de procuradorias e hoje eu estou no Legislativo. Hoje a minha atuação ela é muito mais consultiva, ela é muito mais em parecer de licitação, embora eu atue como advogado publicista em outros municípios, trazendo um pouco do conteúdo, né? Eu tenho esse viés acadêmico, eu estou no doutorado hoje em Direito Constitucional, lá em Brasília, no DP, tenho uma atuação também fora do Estado. Então eu tento agregar um pouquinho dessa área acadêmica com a nossa área profissional e o nosso dia a dia municipal. Show de bola. Você é professor também, então. Olha que eu tô com um filho pequeno de 1 ano, né? Então eu tô um pouco fora das salas de aula, porque senão eu ganharia um processo matrimonial em casa. Legal, bacana. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de saber, e a gente tem bastante dúvida, para a gente entrar no tema, qualquer empresa pode entrar, vamos dizer assim, o processo de licitação? Sim, devidamente documentada. Existem requisitos, Certo. certo? Mas o que é a licitação, né? A gente tem que entender assim, a origem das coisas. A licitação ela é um procedimento para que o órgão público possa contratar. Então, nada mais é do que a legitimação daquele órgão público para contratar. Então, não é nada de outro mundo. O que se exige? Se exige o requisito legal, a conformidade com as leis. Isso não pode ser afastado, né? Exato. Da mesma forma como todas as outras empresas também precisam estar de acordo para poder fazer suas vendas, para poder se organizar. Então, assim, a licitação ela tem que ser desmistificada, a licitação ela tem que ser mais divulgada e que as empresas concorram mais. Conforme houver mais distribuição de serviços, é óbvio que o serviço público vai contratar melhor, mais barato, né, e com mais entrega mesmo da atividade privada. Você acha que para você que é um cargo de justiça, porque, vamos dizer assim, você me corrija se eu estiver errado, você é um fiscal de um processo licitatório, né? Então, por exemplo, qual que seria a maior dificuldade dessa parte jurídica de fiscalizar as empresas que realmente estão de acordo para entrar? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que seria esse processo de uma empresa entrar no processo de licitação. Tá. Vamos dizer assim, o que ela precisa ter, né, legalmente falando aí, para que consiga. Um breve resumo, né? Não, sem dúvidas. Vamos lá. Primeiro eu vou te descrever aqui, para te iniciar e ter uma condução cronológica, né, desse pensamento. Vamos entender primeiro que o procurador ele não é o fiscal do contrato, mas ele faz uma atividade lá que é vamos dizer assim, é uma fiscalização legal. Então o que o procurador analisa? Ele descreve o processo, ele faz pareceres dentro desse processo,
E a busca dele, a atividade, né, intrínseca, a atividade essencial do procurador, é validar esse procedimento perante as regras legais, porque compete a ele, né, essa atribuição de dar a base legal. Posto isso, a nova lei de licitações, não é tão nova, né, Helder? Na verdade, ela é de 21, ela já tem aí um pouquinho de tempo, ela estabelece que a figura central da condução desse processo chama-se agente de contratações. Então nós temos duas figuras que são muito importantes, o agente de contratações e o fiscal de contrato. Esse sim é aquele que faz o fiscal do ponto de vista fático. Ele faz a fiscalização do ponto de vista fático. Ah, mas a pessoa entregou a merenda, quantos quilos de merenda? Então isso surge diversos problemas, assim, diversas situações no ambiente do dia a dia. Que o fiscal muitas vezes ele fala assim, olha, mas em nenhum momento do processo do documento aqui eu tenho uma balança à disposição. Mas como que ele vai fiscalizar se foi entregue 5, 7, 10, 20 quilos de determinado produto? Quantidade também, e ver a necessidade também de ter essa merenda, cardápio, não é Isso, aí já é outro momento. Esse já não é o fiscal tá. que faz. Então, quem determina a necessidade, determina a requisição daquela contratação é o ente ou ali a secretaria, o órgão referente à necessidade mesmo. Isso. Hoje a gente tem uma figura, essa lei nova, 14133, em comparação com a 8666, ela traz um princípio basilar que é o planejamento. Vamos usar aqui, aí me dá a liberdade, por favor, Sim. me deem a liberdade, de usar o SST como nosso objeto. Tá? Sim. Porque daí a gente consegue descrever e vocês vão transitar muito bem nessa discussão. Legal. Segurança e saúde no trabalho. Eu te faço uma pergunta que vão inverter. Eu sou entrevistado, mas agora eu sou questionador. Da onde que a gente tem a obrigatoriedade do SST? Porque é óbvio. Assim, são coisas óbvias. A gente precisa de ergonomia, a gente precisa ter os equipamentos necessários, a gente sabe disso. Mas onde vem aquela obrigação? Onde vem essa tutela básica? Bom, a gente parte do princípio aqui em que nós somos uma empresa de segurança e saúde no trabalho, a Ecoseg, e nós trabalhamos de acordo com as normas que a gente mais, vamos dizer assim, já para NR1, tudo Certo. parte da NR1, uma norma regulamentadora. O pessoal entender o que é uma NR, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Temos, claro, a legislação da CLT, né, Código do Trabalho, mas a NR1 ela está ali, ela teve uma grande mudança aí em 2022, né, 2022, que tem a obrigatoriedade de se cumprir o que você falou. Sim. Segurança e saúde no trabalho. O que seria isso? A gente avalia todos os riscos, físico, químico, biológico, de acordo com o cargo e com a função. E a ideia é eliminar esses riscos. Muitas vezes a gente não consegue eliminar os riscos e a gente minimiza os riscos. Então, quem que tem a obrigatoriedade de fazer isso? Todo mundo. Lógico. Todo mundo. Então, você tem, hoje a NR1, ela regulamenta pelo... a gente dita muito a questão do CLT, e essa é uma boa pergunta para a gente fazer para você, depois eu vou repassar a pergunta. Claro. Então, eu tenho a obrigatoriedade para todos que trabalham em carteira assinada, que os trabalhadores têm um contrato também temporário. Então, a empresa ela tem a responsabilidade com a segurança dentro daquele trabalhador. Agora, isso está bem focado na NR1. Mas e para o servidor público? Então, e aí que é o ponto. Você citou o que responderia a minha pergunta se fosse um teste. Qual que é a origem? A origem legal que determina, né, essa contratação, tanto para o privado quanto para o público, você deu a do privado. Aonde está? CLT. Existe lá uma determinação que fala que o empregado ele é responsável pela saúde, o empregador é responsável pela saúde e outras situações do empregado. O que é, óbvio, né, é um desdobramento lógico da realidade. O empregador vai colocar o empregado numa situação de risco, ele é responsável por isso. Com certeza. Mas a gente precisa ter essa norma lá, porque se for ajuizar uma ação, se a gente for trazer esse nexo causal e colocar isso dentro de um processo, ou explicar o porquê aconteceu e por que a responsabilidade é do empregador, tem essa lei. Certo? Por isso que a NR1 ou qualquer outra NR, ela vai descrever quais critérios ela tem que atender. Perfeito? Então, a gente tem que a CLT ela é uma lei federal. Certo? Certo. Atrás da lei federal, o que estabelece as regras do nosso país? Constituição. Então, o primeiro ponto que vai justificar tanto a CLT, e aí a gente começa a responder a tua pergunta, desculpa às vezes ir por níveis mais altos de abstração, mas é a Constituição. A Constituição, no artigo 7º, inciso 22, ele vai dizer
que é competente ali a redução de riscos inerente ao trabalho por meio de normas de saúde, NR, higiene e segurança. Legal. Certo? Então a gente tem uma base constitucional para que haja um desdobramento da CLT. Certo? Pô, mas Celso, então só a CLT tem proteção? Porque a gente sabe que o regime jurídico daquelas pessoas que prestam concurso como eu é de estatuto. Nós somos estatutários. Não. No artigo 39, parágrafo 3º, existe o mesmo desdobramento dizendo que esse critério, esse direito lá, né, dos trabalhadores, ele se estende também aos servidores públicos. Show de bola. Tá vendo? A gente faz essa pergunta porque, assim, como a Ecoseg também trabalha em processo de licitação, participa em processo de licitação, a gente já escutou isso de amigos, engenheiros, amigos técnicos, que falam assim, pô, gente, a gente é do privado. Isso não serve para servidor público. Servidor público é blindado. E é muito interessante essa contextualização sua, porque realmente não é. Essa é a realidade. E existem diversos desdobramentos. Porque, por exemplo, aí eu volto a te dizer que a realidade do município, ele carece muitas vezes de ter corpo qualificado e até de ter pessoas para poder discutir isso. E uma das primeiras discussões é, nem todo servidor que está atendendo no público, ele é necessariamente estatutário. Exato. Aquele que não prestou concurso, em regra, ele é seletista. CLT. Se ele é seletista, ele está sujeito às normas baseadas em seletista. Existe uma repercussão, existem diversos casos em que o servidor público ele vai à Justiça do Trabalho. Ele vai até a Justiça do Trabalho pleitear direitos por ser seletista. O que é uma dicotomia, porque em regra o servidor público vai para a Justiça Comum por ser estatutário. Então existem diversos desdobramentos jurídicos colocado nessa situação. E o ponto é isso. Qual servidor estamos falando? Aqueles que são seletistas, assessores, chefes, diretores, em regra, tá? É possível que exista um regime jurídico diferenciado para eles, mas em regra, eles são seletistas. Então, se eles são seletistas, todas as normas do privado se aplicam diretamente a eles. Exato. Qual que é o impacto, Celso? Eu queria ver, qual que é o impacto direto que tem ao não cumprimento das normas de segurança do trabalho para a parte pública? Olha, a própria lei de licitações, né, e contratos públicos, porque sim, a gente tem a licitação, Sim. certo? A licitação ela é o procedimento de escolha do fornecimento de serviço. Escolhido o fornecimento de serviço, para ser executado esse serviço, a gente se baseia em um contrato público, certo? Então a gente tem a contratação pública. E aí vamos nos desdobramentos. Caso um ente público não aplique, não execute, né, uma lei que determina que ele faça de tal forma, qual é a repercussão primeira? Pode ser um crime contra a licitação. E se existir um contrato, certo? Se existir um contrato que ele deva fazer e não está fazendo por algum motivo, ele pode incidir naquele desdobramento daquele crime contra aquele contrato. Ainda assim, por exemplo, num momento anterior, caso não haja um contrato, o que a gente pode ter de repercussão? Bom, a gente pode ter uma improbidade do gestor público, a gente pode ter ali um risco de ajuizamento de ações, a gente pode ter, enfim, inúmeros desdobramentos pela falta de um serviço essencial. E aí a gente vai para diversos, né, níveis de abstração. Quando o órgão público não faz ou não regulamenta algo que deva fazer, você pode... As associações daquele tipo de defesa devem ajuizar e promover esse bem-estar. Ela pode ser contratação direta por inegibilidade ou não, na parte de segurança do trabalho? A forma dessa contratação, sim. A gente precisa ter uma noção holística, né? Uma noção horizontal Sim. de como a licitação funciona. Então, a licitação é esse procedimento de compra, enfim, essa organização. Mas existem casos de inegibilidade, em que ela não se aplica. Ela é inexigível porque não há competição, ou porque aquele tipo de serviço não é possível se mensurar. E também existem hipóteses de dispensa. De dispensa. Tá, Helder? Então, assim, como que a gente vai trabalhar isso de um ponto de vista mais claro? Vamos lá. Vamos começar do menor para o maior.
é dispensada a licitação, e o caso mais comum de dispensa é em cima do valor. Então, se o valor for muito baixo, hoje é em torno de 60 mil reais, tá? Só que esse valor ele é sempre atualizado. Se ele for um valor muito baixo, dispensa a licitação porque é um procedimento custoso, moroso, é um procedimento que não deve ter esse desdobramento por um valor baixo. Tem um custo, né, para se fazer a Exatamente. licitação. Vamos dizer assim, às vezes o molho sai mais caro que o peixe. Isso é mais caro. Sim. exato. Então existe essa possibilidade. Não é a única, tá? Existem outras possibilidades. Então, nesse ponto, é um caso. O serviço é muito pequeno, estamos trabalhando um órgão muito pequeno. Existem câmaras aí com 10 servidores, 15 servidores, 20 servidores. Um serviço que vai custar 10, 20, 30 mil reais, dispensa. Então, veja, nessa hipótese não se discute nenhum outro critério. A dispensa é baseada no valor. Tá? Vamos aí para as questões de contratação direta para serviços comuns. Não estou dizendo que segurança do trabalho é apenas um serviço comum, mas muitos dos serviços que a segurança do trabalho pode oferecer pode ser feito por diversas empresas, Sim. caracterizando, né, uma homogeneidade de serviço e um serviço comum. Para esse tipo de contratação, ele vai adotar o pregão. Então, como é o pregão, né? O pregão, assim... Celso, desculpa te interromper, só para me entender. Serviço comum cairia, por exemplo, limpeza de rua, essas empresas de contratação de coleta de lixo. Vamos lá. O conceito, de forma clara, é quando os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. Varrer 10 metros quadrados de rua. Fazer tal coisa. Quando ele é claro, quando ele é assim, específico, é comum. Tipo a empreitada. É aquele serviço que eu vou fazer, isso, aquilo, tem um tempo para fazer, a limpeza, por exemplo. Não sei, estou vislumbrando aqui, só para entender, você falou, serviço comum, né? Só porque aí a gente fala assim, vamos o que colocar poderia padrão, ser, aqui às vezes o comum para um não é comum para o outro lá, vamos né? colocar num padrão de commodity. Certo. Arroz branco. Tem que ter tanto, faleirado tanto, mas ele é um objeto. Quanto à execução de serviço, obra, ele pode ser muito mais complexo. Né? Sim, Porque, assim, exato, a gente- foi isso que eu percebi. 10 metros, 100 metros quadrados de um hospital ele é muito diferente de 10 metros quadrados de um asfalto. Né? E um asfalto na rodovia é um asfalto em cima de uma ponte ou em outra situação pode ser Num diferenciado bairro também. diferente. Então, assim, quando de forma até, vamos dizer assim, genérica, for comum, for fácil entender que aquele serviço não demanda nenhum outro tipo de especificação, ele é comum. Entendi. Vamos usar as A commodities, né? descrição, quando a gente fala a descrição do serviço, o entendimento ele é fácil para qualquer Exemplo, compra de serviço de Entendi. produtos de limpeza. um. Entendi. Vou comprar sabão em pó. Você consegue de forma clara, é um objeto comum, se encontra em qualquer lugar, comprar sabão em pó. Existe uma discussão que é muito legal na licitação, que é comprar caneta. Porque a gente sabe, muitas vezes, comprar caneta, a pessoa compra caneta e vem diversas licitantes, né, diversas empresas do mercado e oferece aquela caneta que a gente sabe que é ruim, que ela é ruim por natureza. E o preço é mais baixo. Então é uma discussão sempre dentro do ambiente de a pessoa comprar a caneta famigerada, a caneta Bic, tá? Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aqui, mas é o que a gente conhece. É o comum. Aí a gente tem que colocar especificações. Por exemplo, por mais que a caneta seja comum, tá? A gente não pode direcionar. Quero uma caneta sextavada ou da marca tal. Isso a gente não pode fazer. Só que a gente pode escolher a melhor opção para o serviço público. Então, a gente sabe que a Bic é boa. A Bic está no mercado há sei lá quantos anos, né? Então, assim, a gente sabe que ela é boa. Só que como que a gente afere isso? Pega e faz um teste. Travamento, ou pega a Bic, escreve num papel, ó, ela consegue escrever X quilômetros com uma caneta, né? Em linha reta. As outras, que nós sabemos que é de uma qualidade inferior, elas não vão passar esse teste. Faz tipo um custo-benefício, né? Você estabelece critérios dentro do termo de referência do ETP. Tá. E não deixa de ser um serviço comum. Veja. Eu só estou evitando que se coloquem produtos com uma qualidade muito inferior que possa ser facilmente aferido, que o custo-qualidade vai ser menor. Tá. Então a Bic, no custo-qualidade, ela sai mais barata. Porque você joga menos fora, ela explode menos, enfim. É um exemplo, tá, gente? Esse é um Você exemplo tem que mostrar o tradicional de porquê mercado. do valor agregado, E que essa- esse é um custo-benefício para o município
que isso é melhor para o município. Não, e veja que isso é uma crítica para nós que fazemos Sim. os termos, não para vocês que são privados, tá? Isso é uma crítica para nós. Mas, assim, às vezes é muito comum. Eu já estou com mais de 10 anos no serviço público, então assim, a pessoa pergunta, mas doutor e tal coisa? Eu falei, não, a gente pode comprar. É notório que essa marca é melhor que essa marca. Agora, a gente pode direcionar para essa marca? Não. Porque pode existir mais marcas tão boas quanto. Então são discussões diferentes. A questão é, eu preciso evitar que a marca ruim ganhe esse objeto. Não, é legal essa ideia, porque assim, a gente está no privado, e no privado a gente quer agregar valor no nosso serviço. Sim. E aí, muitas vezes, agregar o valor, como você está dando o exemplo da caneta, às vezes não é a melhor opção para o município, né? Às vezes não é a melhor opção para aquele órgão público. Exatamente. Né? Esse Exatamente. valor agregado que muitas vezes a empresa ela carrega, né, no privado. E a gente pode ter diversos desdobramentos, Hamilton, aqui. Por exemplo, você vai fazer uma organização ali de segurança do trabalho para a Secretaria da Administração, certo? O pessoal trabalha todo dentro dos gabinetes, eles trabalham dentro da administração pública, ali com o computador, tranquilo, e você vai fazer o mesmo serviço, no mesmo valor para a Secretaria de Obras, em que o pessoal está usando máquina pesada? Não bate. É impossível. Não tem lógica. Porque a realidade fática, o fato, é muito diferente de um para o outro. A pessoa que trabalha num ônibus escolar, ou usando lama asfáltica, usando equipamentos, né, muito mais pesados, ele tem uma realidade muito diferente da pessoa que está trabalhando no computador. E muda a questão de medição, entre outras coisas. O valor é pra você diferente, analisar. as normativas aplicadas às Sim. NRs são diferentes. Então toda a situação é diferente de um ponto para o outro. Exato. Não há qualquer comparação. E estamos falando de segurança, né, do trabalho em um órgão público, que pode ser uma pequena prefeitura. A pequena prefeitura vai ter uma secretaria de obras, nem que seja para fazer manutenção de uma ponte das estradas vicinais. E a secretaria de uma prefeitura pequena vai ter um ponto de atendimento tributário, o pessoal que recolhe IPTU, vai ter um ponto de administração, vai ter um ponto de saúde, em que as pessoas estão expostas a agentes ali contaminantes, enfim, cortantes, perfurantes. Então a realidade ela é muito diferente de um para o outro. Certo. A gente ainda está em fase de elaboração do objetivo, né? Do porquê daquela licitação. Claro. Então a gente fez aqui um resumo, quais os requisitos aí que a empresa precisa ter, né, como você estava explicando para a gente. E aí a gente já poderia entrar no que uma vez a empresa contratada, Sim. e aí, por exemplo, porque pode acontecer, né? Não, e vamos lá. Vamos entrar ainda no que a empresa precisa ter. Um CNPJ, né? Enfim, Sim, tudo mais. legal. Ela precisa ter ali as certidões negativas dela, ela precisa ter tudo que a lei 14133 e o edital exige. Agora, o edital ele pode ser muito diferente de um para o outro. Por exemplo, a gente pode ter em uma primeira fase, um município, uma Câmara Municipal, contratando uma empresa para fazer a NR17 ergonomia, né? Sim. Government 17. Isso. Para fazer só a ergonomia. E depois ela vai fazer a capacitação lá da obras, por diversos motivos. Por organização, por planejamento, por falta de verba, por qualquer outra coisa. Óbvio que não se justifica de forma alguma o descumprimento, né, de uma determinação legal por alguma falta. Deveria ter sido cumprida desde sempre. Né? Mas cada órgão se planeja, se estrutura de uma forma distinta. Então, assim, imagina que a empresa ela pode dar vários serviços comuns primeiro. LTCAT, né? Laudos ali, insalubridade, periculosidade, programas, enfim. Ela pode fazer de uma forma mais simplificada e, às vezes, ela pode fazer de uma forma global. Essa gestão completa, né? E aí vai demandar que a empresa tenha certificação para poder fazer determinadas regulamentações que são muito mais difíceis. Por exemplo, imagina um município lá no Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, ou qualquer área nossa que trabalhe com pré-sal. Certo? Eles vão fazer capacitação muitas vezes de parcerias públicas-privadas e de pessoas que vão entrar em plataforma de petróleo, que vão fazer mergulho. Como que a empresa vai efetivamente, né, fazer ali a instrução, a capacitação desses servidores se ela não tiver uma piscina ou se ela não tiver um ambiente em que ela... câmara hiperbárica que ele precisa? Nossa, é complicado. É complexo. Então, é um tipo de, por exemplo, esse serviço jamais será rotulado como serviço comum.
Até mesmo na hora que a gente fala gestão completa de segurança no trabalho, eu preciso de médico, eu preciso de enfermeiro, eu preciso de psicólogo, eu preciso de... É muito técnico, né? Isso. Porque dependendo do risco que tiver ali, é um profissional diferente. E eu tenho que incluir tudo isso na gestão. E quando a gente tem, para nós aqui é assim, quando você tem, para nós não, né? Na verdade, quando a gente fala de segurança do trabalho, vamos falar assim, o correto a ser feito é toda a gestão. E aí é interessante que você falou, às vezes a prefeitura, eu estou citando prefeitura, né, qualquer órgão público, mas assim, às vezes a prefeitura, ela fez toda a gestão do segurança do trabalho, mas é igual você falou, faltou a parte da NR17, parte de ergonomia. Ele pode contratar Só que somente só sim. aquilo ali. Agora também Pode ser, gente, e assim, não imaginem que o servidor público lá, o procurador, ou o agente de contratações, controlador interno, enfim, todo mundo que trabalha, é um herói. Né? Nós somos passíveis de falhas e nós, muitas vezes, até pelo volume de serviço, até de omissões. Então, se tu for fazer um ETP, o que é ser orientado hoje numa prefeitura, por exemplo? A prefeitura é que cada secretaria faça o seu. Até por conhecer melhor a realidade. E às vezes você não tem um profissional lá que e tenha assim, conhecimento para colocar tudo. Aí eles fazem. Não, e às vezes a prioridade. Tô na obra lá. Pô, na obra eu vou priorizar que a pessoa que tá nessa lama asfáltica, nessa situação pesada aqui, e eu esqueci a ergonomia, porque no nosso universo de servidores, 2% fica atrás do computador e o resto fica tudo na rua. Então, assim, é possível acontecer isso. Então a gente não tem essa figura do servidor herói ou do servidor à prova de falhas. Tá? E assim, é uma questão de prioridade às vezes. A gente pega, prioriza, não, precisa resolver isso aqui, porque essa pessoa está exposta a um perigo. Resolve aquilo e não diminuindo a outra situação, mas ela é menos relevante porque tem menos servidores. E acaba que eu passando batido. Aí o ético fala assim, olha, realmente passou aqui, nós não fizemos a ergonomia, vamos fazer. Porque não é menor que o outro. Exato. Mas nós trabalhamos a prioridade, que era um volume maior de servidores ali colocados dentro de uma situação talvez mais arriscada ou mais perigosa. Mas é interessante você falar questão de secretaria, porque muitas vezes o pessoal acha que você vai fazer um plano gestor de risco, que é o PGR, por exemplo, tudo se inicia, vamos dizer, por ali. E aí você tem os outros planos, os laudos, você faz para uma prefeitura, e a gente tem várias secretarias ali dentro, e acha que aquilo ali ele serve para todas as outras. E não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Eu preciso setorizar, eu preciso descentralizar isso, até mesmo para ver esses erros aí, né? Essas avaliações de risco. Então, por exemplo, se eu for fazer um PGR, eu tenho que fazer um PGR, por exemplo, não necessariamente para cada secretaria, mas dependendo do risco ali, eu tenho uma UPA, eu tenho alguma coisa, então o PGR ele vai ser diferente de eu fazer, por exemplo, para a Secretaria de Administração. E tem um perigo aí, Hamilton, que é o maior que a gente não falou ainda. É o mal do copia e cola. Exato. Exatamente isso. Então, por exemplo, a gente citou aqui municípios próximos à plataforma de petróleo, mas a gente tem, por exemplo, Corumbá aqui, que tem minério. A gente tem diversos outros municípios que tem, agora a gente tem Porto Murtinho, que está colocando um porto, efetivamente, que vai fazer a integração da rota bioceânica. Então, são realidades muito distintas uma das outras. A gente tem Inocência, que vai vir a maior indústria aí de celulose. Ribas, que tem uma outra indústria também muito pesada. Então, você imagina o seguinte, como que a gente correlaciona... Imagina a Secretaria de Obras de Inocência, que vai trabalhar com a indústria, com a Secretaria de Obras de Corumbá, que trabalha com minério. A realidade é muito diferente de uma para outra. Totalmente diferente. Então, assim, as NRs aplicadas serão outras, o plano de gestor de risco, o PCMSO, todos eles serão diferentes, muito diferentes uns dos outros. Altera muito. A própria construção das secretarias são diferentes. Então, a gente tem secretaria, tem municípios que têm procuradoria jurídica, tem municípios que não têm procuradoria jurídica, trabalham com outros órgãos, tem municípios que têm secretaria de administração, tem municípios que não têm. Enfim, existe um desdobramento dessas secretarias e como elas se estruturam efetivamente. Tem os fiscais de obras, às vezes, a carreira deles é criada de uma forma diferente. Ô Celso, é legal que você falou que você tem, por exemplo, o Ctrl-C, Ctrl-V de planos,
né, gestores de risco. Na verdade, o cara acha que serve para tudo, como você explicou muito bem aí. E eu acredito que, pulando um pouquinho aqui a questão do roteiro, Aham. eu vejo isso, não sei se você viu isso. Eu não tô nem acompanhando o roteiro, não, eu fiz eu umas também anotações aqui. já passei por cima. Eu vejo essa mudança, porque antigamente, a gente trabalha muito tempo com segurança e saúde no trabalho. Aham. A gente via muito isso de, a gente vem em grupo hoje, WhatsApp, a gente tem grupo lá com, Claro. você tem um modelinho aí, no PGR, modelinho. Falei, cara, mas o modelinho, às vezes, que a gente fez aqui não vai servir porque você tá ali, você tem que avaliar qual a realidade daquele cara. Exatamente o que você falou. Mas eu vi uma mudança grande nisso quando a gente teve a implantação do e-social. Sim, sem dúvida. A diferença desse sistema, ele se tornou muito mais restrito, né? Até porque existe um bloqueio global agora, caso você não envie. E o Tribunal de Contas para o ente público também, quando ele faz a correlação do SICAP, que é justamente o pessoal, né, a administração pessoal, ele muda e ele exige que seja devidamente enviado. E ele exige hoje, pelo menos, o LTCAT, que eu tenho conhecimento. Como não é a minha área de fiscalização, né, não é a minha área de atuação direta, eu vejo porque as discussões de controle interno sempre trazem. Desculpa se interromper, não só o LTCAT, mas também, por exemplo, o pessoal fala PGR, mas muitas vezes tem isenção PGR, mas eu tenho que fazer uma análise de risco. Sim, não, análise de risco, sim. Não, e é engraçado, porque é a saúde, gente. Exato. É a saúde. Óbvio, né? Vamos trabalhar, por exemplo, a Câmara Municipal, onde eu atuo hoje, é tranquilo, porque a gente não executa no executivo, do legislativo, então a gente não tem aquela atenção direta a agentes contaminantes ou a, né, alguma situação de risco, mas é saúde. Imagina pessoas que ficaram trabalhando sem uma ergonomia diversos anos, ou o mínimo de entendimento, de atestados, o histórico da saúde funcional dos servidores, enfim, os cuidados mínimos que a gestão de pessoal tem que ter. Tivemos atualização agora psicossocial, né? O pessoal tá exatamente por isso. O estresse ali dentro do trabalho, né? O burnout, tudo isso daí entra, né? Postura, tudo entra em NR17, a questão do psicossocial. Sim. Existe hoje um outro campo do direito, outro campo da governança, que se chama compliance, a discussão sobre o ESG, Environmental, Social and Governance. Então a gente tem essa questão da governança e do meio ambiente, porque o meio ambiente do órgão público, a gente não tem um chefe direto. A gente não tem, vamos colocar assim, o chefe nós temos, né, mas a gente não tem um dono que preza por aquilo e dá os valores. É um interesse público que passa por tudo. E isso fica um pouco abstrato às vezes. Né? Óbvio que todo servidor público, que me coloca dentro dessa classe, a gente tem que respeitar a gestão. Porque a gestão está ali, ela foi devidamente eleita para dar a ênfase dela. Só que a gestão, ela não é a dona daquele serviço, por exemplo. Ela não vai afastar um servidor público. Ela não contratou aquele servidor público, porque o servidor público está lá, muitas vezes, já há vários anos, pelo concurso, enfim. Então esse servidor público, ele não tem a relação entre um e outro, e essa relação que cria esse meio ambiente de trabalho, ela é uma relação muito complexa. Então a gente precisa, sim, principalmente do ponto de vista de saúde psicológica, ter essa organização gerencial e ter esses planos todos. Você acha que esse é um dos maiores desafios para quem é o servidor de carreira, como é o seu caso? Eu acho que esse é o maior desafio para o gestor. Porque eu falo gestor de carreira porque é aquele cara que vai entrar. A gente fala do dono privado, a gente tem o olho né, o olho do dono ali. Mas no público a gente sempre tem a troca ali do vereador, do prefeito, tal. Mas aquele que é de carreira, ele está sempre ali, né? Não, vamos dizer assim, quem sofre todo esse processo é o servidor, né? Porque ele acaba se frustrando e tudo mais. Mas o desafio, eu acho que é para o gestor. Porque o gestor, ele pega, né, um órgão lá que já tem servidores de carreira, ele pega toda uma estrutura lá há muito tempo. E como que ele vai dar ensejo à gestão dele? Porque ele precisa respeitar todas as pessoas que votaram nele, todos os eleitores dele. Ele precisa respeitar. E ele, é óbvio, eu não consigo imaginar hoje um gestor que gostaria de sair do seu mandato quando eu fiz um péssimo trabalho. Porque eu fiz um excelente trabalho. Só que ele tem um bolo. Qual é o tamanho do bolo dele? Esse. E todo mundo quer uma fatia. Eu também não consigo ver um servidor público que vai assim, olha, não quero aumento. Ganho muito bem pelo que eu tenho, eu não conheço. Ou por exemplo, hoje, quando a gente compara os municípios, a gestão municipal, com a gestão estadual, com o judiciário, com outros órgãos, a gente vê uma deficiência muito grande.
Então, por exemplo, você vai numa CGU, você vai numa AGU, o pessoal trabalha, tem computador, tem assessor, tem toda uma estrutura, né, para poder trabalhar. Você vai no município, você não tem. E aí? O servidor, onde é o ponto de mudança? Porque o gestor ele tem um monte de coisa na mão. Não existe curso de gestão pública. A pessoa é eleita, a pessoa faz política, aqueles valores que a pessoa tem são identificados pela população. A população, pô, vou votar nessa pessoa porque eu quero isso para o meu município, eu quero isso para o meu estado, eu quero isso para o meu país. Vota na pessoa, né? Vota naquele candidato. Aquele candidato é eleito, ele vira um agente público. E como agente público, ele fala, tá, e agora? Eu vou fazer isso do jeito que eu faço a minha empresa, ou, enfim, a minha fazenda, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra atividade profissional que esse gestor tinha antes. Eu acredito também que aquele órgão também já vem com uma cultura, né, anterior, que muitas vezes ele vai ter que mudar. Sim. Né, aquela transição ali que também acredito que é complicado. Então, a contratação pública como um todo, ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E aí, vamos lá. Chega uma situação que o município está endividado. E chega aí o Hamilton, o Helder, oferecendo a NR17, que é ergonomia. O gestor fala assim, mas eu não vou resolver isso aqui que tá um incêndio. E ali vai passando algo essencial. Né? Óbvio, eu tentei minimizar por uma questão que a gente não vê de forma aguda uma resolução. Sim. Mas você tem diversas situações. Por exemplo, há uma ponte e alguém acidentou por falta de um EPI, por falta de saber o que estava fazendo, por falta, enfim, de não passar um cabo guia, né? Acontece isso, chega na procuradoria. Doutor, olha, aconteceu um acidente no canteiro tal de obra, estava fazendo a ponte, né? Essa pessoa, esse servidor, e eu digo às vezes, por falta de conhecimento, tá? A pessoa não passou, não fez o devido procedimento ali para garantir sua segurança e aconteceu um acidente. E aí, lá, depois de vários anos, a falta de um procedimento preventivo fica evidenciada. Essa é a situação. Agora, eu acredito que a nossa função, né, na sociedade é permitir essa conscientização, permitir essa educação. Eu gostaria que vocês estivessem presentes em congresso, agora teve o 3º congresso dos municípios da SomaSul, e estivessem lá para dizer isso. Porque a gente precisa evidenciar situações em que o preventivo se mostra ao longo do tempo muito mais vantajoso. Não, com certeza, porque parece aquele discurso bonito e tal, mas realmente a parte de segurança do trabalho é um desafio, né? É um desafio grande, só que a gente está lidando com pessoas, né, Celso? Sim. São pessoas. Então, independente se são CLT, independente se são concursados, a gente está falando de pessoas. E a gente tem um risco em toda a atividade. Toda atividade tem um risco. E qual que é o preço de uma vida? E qual que é o preço? E na parte pública a gente vê a situação de muitos afastamentos, né? Afasta o cara lá, ou a pessoa, e beleza, só afasta e não dá aquela continuidade de verificar quais são as causas. Vou né? te dizer uma coisa pior para esse meio ambiente laboral. E aí, né, o nosso caro ouvinte, eu te peço a devida vênia por uma brincadeira. Mas é normal falar que o servidor público está de atestado. É normal. Porque o que acontece? É isso. O servidor público ele não se encontra mais adequado ali, até num projeto de vida, propósito. Fala assim, olha, eu faço o meu serviço. Porque ele fica confuso. Se ele faz demais, ele incomoda. Se ele faz pouco, ele não está fazendo nada. Então, assim, essa clareza em que o servidor público tem que entregar, como ele tem que entregar, muitas vezes ela não existe. Aí, a gente volta para a saúde psicológica, para a saúde mental. Essa pessoa, às vezes, começa a se frustrar. E ela vai, e devidamente vai no médico, e aí eu não estou dizendo, gente, que de forma alguma, tá? Que a pessoa está pegando atestado porque ela está querendo fugir do serviço. Ela está mal. Ela não se encontra, ela não encontra um propósito ali. Não faz sentido aquilo. E a pessoa vai levando para a vida. E vai atestada. E como se gere isso? Eu já tive várias situações em vários órgãos que a pessoa fala, não, mas e tal coisa? Eu falei, gente, não afasta pelo INSS. Olha lá o estatuto. O estatuto pede uma junta médica. Essa junta médica tem que avaliar. Essa avaliação, ela vai ser determinante. Mas não basta a avaliação. A gente tem que entender a causa. Qual que é a causa dessa questão da saúde mental? E aí um PGR, por exemplo, tive
tive 2, tive 3 servidores. Estou tendo 10% de servidores reiteradamente se afastando. É um Opa. problema que precisa ser sanado. Precisamos mudar o PCMCO, precisamos ver a questão do Sim. médico. O médico tem que avaliar, às vezes tem outros exames serem feitos. E eu te digo que, porque, em regra, a estrutura dos municípios, eles comportam essa gestão internamente. Porque o município ele tem que ter um psicólogo. Ele tem que oferecer esse atendimento no CAPS, na assistência social. Ele tem que ter um médico. Então, por que não organizar esse serviço e olhar um pouco para dentro também? Porque geralmente a gente fala em privado, o grupo SESMIT, que é o médico, o engenheiro, o enfermeiro, o técnico de segurança, isso é muito mais ventilado ou só falado no privado. Sim, E o mas público, ele tem toda a estrutura para montar e geralmente ele não faz. Mas é porque Isso é daí, o que acontece? A gente tem um conceito que chama-se law enforcement. É um conceito de cogência. Lá, se o privado não faz, vai o Ministério Público do Trabalho, vai o Auditor Fiscal do Trabalho, e as multas são pesadíssimas. Para o público, essa confusão do seletista, estatutário, enfim, ela acaba deixando o público numa situação um pouco mais confortável do ponto de vista de ter alguém cutucando. Tá? Tem alguns colegas do Ministério Público do Trabalho, inclusive um em Rondônia, eu acho que seria essencial. Tá? Eu não, imaginem, jamais, eu quero que o gestor público seja incomodado, mas a gente precisa cuidar. Para que essas atividades reiteradas nossas, elas não vão se transformando com o tempo em algo que a gente vai aceitando. A gente não pode aceitar isso. Eu falo ter um olhar diferenciado, né? O olhar humano. O olhar humano para ver o colaborador ali como pessoa, né? Ele tá ali para agregar, para somar, né? Não, mas aí existe uma outra forma de olhar. Porque assim, o olhar Mas tem que ser cuidando humano. da saúde, né? Do próprio colaborador. Sim, e assim, veja que se o servidor público, se o servidor ou funcionário, porque nós temos as duas figuras, né? Nem todo servidor é funcionário, nem todo funcionário é servidor, não são sinônimos. Se o servidor ou o funcionário estão ali e ele está bem, ele está contente, ele tem um propósito de estar ali, é óbvio que a gestão vai fluir melhor. Com certeza. É óbvio, não tem como. Nós temos um engajamento com pessoas incrivelmente disfuncionais ou alheias ao serviço que elas estão fazendo. Né? A gente até tem brincadeiras de serviços públicos, não funciona. Tem até outro jargão, né? Isso aí é outro departamento. Isso foi criado na administração burocrática. Você pergunta pra mim, eu falo, não, isso não é para você, isso é outro departamento, não é da procuradoria. Só que a pessoa não resolve. Exato. Então, assim, a gente precisa dessa clareza. E hoje, com o advento da internet, da inteligência artificial, de diversas outras ferramentas, a gente consegue mostrar isso para o gestor público, a gente consegue mostrar isso para o órgão fiscalizador. Porque também não basta o órgão fiscalizador chegar e falar, você não tem multa, você não tem improbidade, Sim. Você não tem... E assim, veja que o Tribunal de Contas também faz, respondendo aquela tua pergunta, né, complementando com a tua pergunta, o Tribunal de Contas também, se não houver esses laudos obrigatórios, o Tribunal de Contas ele vai emitir uma multa. Se o envio do SICAP for extemporâneo, for fora do prazo, ele vai emitir uma multa. Então nós temos diversas fiscalizações para que a saúde física, mental, laboral do funcionário, do servidor, sejam devidamente respeitados. Nós temos isso. E também quando você fala da questão do olhar humano, e se eu pego o Ministério do Trabalho, você pega o Tribunal de Contas, o pessoal, empresário fala assim, não, os caras só quer multar. Esse não é o objetivo. Não. O objetivo na fiscalização não é a multa, é aquilo ali, é uma penitência ali. Mas a ideia é quando o cara vem fazer uma vistoria, ele quer que seja cumprido. Sim. Tanto é um fiscal, é um olhar humano, ele vai lá e ele quer que aquilo seja regulamentado. Hoje eu vejo, pelo menos, até por alguns colegas que eu tenho nessas áreas, eles são muito bem remunerados. Sim. Tá? Quem quiser aí, busque o salário de um FT ou de um procurador do trabalho, são remunerações muito boas. Então, pelo fato deles terem uma coerência, primeiro, eles terem segurança financeira, eles conseguem executar o serviço deles de forma muito humana. Existem diversas políticas do MPT que é maravilhosa. Eles vão lá, eles veem situações, lógico, mais graves, trabalho análogo à escravidão e tudo mais, mas eles vão e conversam com os gestores, eles têm esse tempo para poder fazer isso. Então isso é uma questão que nós também precisamos olhar.
existe uma subhumanização do serviço se a gente paga pouco. As pessoas não têm segurança, elas não têm tranquilidade se tiverem restrições financeiras. E uma boa orientação ajuda bastante, principalmente vindo desses órgãos. Aí a gente precisa de o quê? Qual que é o principal fator desses órgãos ao fazer esse serviço? A comunicação. E essa comunicação ela tem que ser universalizada. Ela tem que atingir o empresário. Ela tem que atingir o gestor público. Ela tem que atingir todo mundo. Então a gente tem que ter isso institucionalizado. Por quê? Respondendo aí, né, pegando o gancho para responder lá a primeira pergunta. Não adianta vir, Tribunal de Contas, aplicar uma multa. Não adianta vir no Ministério Público e aplicar uma multa. A gente tem que entender o porquê que aquela multa está sendo aplicada e ver, pô, se for uma questão financeira, o município pode estar endividado. O gestor pode querer fazer a alteração e não conseguir. Então vamos fazer aqui um TAC, em termos de ajustamento de conduta. Vamos fazer um plano em conjunto em que todos, desde o servidor, o gestor público e o órgão de fiscalização, façam ali um trabalho conjunto e resolvam o problema. Isso é possível demais. E existem ferramentas. Existem parcerias público-privadas que existem em vários lugares e funcionam muito bem. No nosso estado existem menos. Por quê? Tem gente qualificada para fazer. Tem. A empresa de vocês. Aplicar inteligência artificial na leitura das folhas de pagamento, na leitura de dessa documentação de recursos humanos, pô, facilita demais o trabalho e você consegue entregar mais barato. Exato. Você entrega com mais qualidade e mais barato. Então, assim, existe forma. Baseada em quê? Na capacitação que vocês tiveram, né? No pensamento, na eficiência que vocês garantiram para esse serviço. Então é isso que a gente precisa ter. Então vamos entender a realidade de qualquer coisa e vamos. Ah, mas o funcionário aqui, o servidor, ele fica pegando atestado e se afasta, e aí ele não trabalha e eu não posso pagar muito. Eu falei, vamos mudar então, vamos criar um outro critério. Vamos pagar melhor, vamos cobrar ali uma produtividade desse funcionário público, desse servidor. Vamos entender o que ele faz. Vamos contratar, vamos fazer um planejamento, vamos fazer reestruturação municipal para os cargos que efetivamente necessitam. Então, quando tu fala de fazer um PGR, a gente tem que analisar do ponto de vista também estrutural. Não adianta que a gente estar apenas setorialmente e acabar só fazer para inglês ver. Exato. E quando você fala isso, a gente tem que fazer o nosso jabá. Lógico. Por exemplo, nós temos um aplicativo aqui que se encaixa exatamente isso. Hoje o investimento, hoje consegue inteligência artificial, em software, em coisas realmente que agilizam, porque se a gente for falar toda a gestão em segurança e saúde no trabalho, o que a gente acumula de papel hoje é astronômico. Não, hoje a regra é papel zero. Astronômico. Hoje a regra é papel zero. E quando a gente tenta introduzir hoje as propostas, tanto para a prefeitura como para empresas privadas, a gente vem com esse aplicativo exatamente isso, para otimizar tempo, para desburocratizar, papel zero. Então o cara chega hoje com um aplicativo ali e ele faz toda a gestão de segurança no trabalho. Por exemplo, fornecer um IPI para o funcionário, prefeitura mesmo, que está sempre ali, o pessoal está sempre na rua trabalhando. Sim. Né? E você entrega o capacete para o cara, será que eu entreguei? Não, está aqui. Está no celular ali, um sistema que funciona fácil. Sim. Por exemplo, eu tenho muito orgulho do município que eu pertenço hoje, porque eles têm um convênio e as detentas não vou falar o município aqui para não expor ninguém, mas e é uma questão de orgulho, tá? Fica ali o elogio. Porque as detentas do sistema prisional fazem limpeza da cidade. Olha só. Então isso é um convênio. E nesse sentido, nessa construção que tu disse, Hamilton, por exemplo, oferecer um serviço que você vai tirar papel, você já está reduzindo o custo. Segundo, tu ainda está aumentando a questão de fiscalização. Aqueles arquivos eles são muito mais fáceis de encontrar do que um arquivo físico. Exato. Terceiro, mais seguro. Tu está facilitando, porque a pessoa não precisa ir ao ponto. Imagina aí uma obra, você não precisa ir até o ponto de trabalho para poder fazer a conferência de um EPI. Isso, tudo que você está me dizendo, ele constrói os requisitos de habilitação técnica. Então, por exemplo, dentro de um TR, dentro de um ETP, no Instituto Técnico Preliminar, um TR, um termo de referência, né? Só para não ficar jogando sigla aqui sem dar a devida explicação, a gente coloca os requisitos de habilitação.
Então, a empresa, para o serviço que eu quero, é igual a BIC, tá? Só que de um outro conceito mais de serviço. Eu preciso que essa empresa demonstre a habilitação técnica para o que eu exigir, né? Eu como órgão, da forma que consiga entregar o serviço. Então, vamos, por exemplo, para um serviço comum. O teu critério de ter um aplicativo, se você for concorrer a um serviço comum, você vai abaixar o preço. Existe um critério na lei que fala sobre a inexequibilidade do serviço. Né? Abaixar de 50% ou em regulamentações específicas. E a gente vê isso daí direto. Mas você pode dizer assim, mas eu posso, eu consigo entregar o serviço. Por quê? Porque, olha, nessa conta aqui, né? Nessa conta aqui, eu não tenho gente, eu não tenho papel, não tenho isso, então eu só cobro esse serviço. Outra coisa que aí eu conheço de vocês, aí eu tô nem fazendo jabá para vocês, mas eu fico muito feliz. Essas são capacitações que vocês têm de forma remota. Para aquelas que não exijam serviços específicos, né, de dia a dia, vocês têm de forma remota. E isso já só o deslocamento até o município, o gasto com diárias, alimentação, hospedagem da sua equipe, ela já fica diminuída. Então vocês conseguem entregar um serviço melhor, né, pontual. Por exemplo, precisamos fazer a capacitação desse tipo de serviço aqui que demanda uma questão presencial, uso de EPI, manuseio, enfim. Mas o resto, o que for apenas de técnica, de teoria, a pessoa já tem remotamente. A gente fala do semipresencial, né? Presencial e totalmente EAD, serviço Sim, online. sim. Mas hoje as normas dos treinamentos que a gente fornece aqui, todos, eu posso passar alguma parte teórica. E já diminui o custo. Já diminui o custo. Já permite uma competência, uma concorrência muito mais agressiva. Exato. Sim. Então, assim, toda vez que, por exemplo, um pregoeiro, um agente de contratação convoca a procuradoria ou suscita uma dúvida à procuradoria, eu falo, mas peraí, vamos analisar. Você não pode desqualificar, né, ou inabilitar de plano. Vamos entender o que está acontecendo. Legal. E da mesma forma, o inverso é verdadeiro, tá? Fazer uma pergunta, qual que é o papel do procurador no município? Então, a nossa tutela é justamente a garantia da interpretação correta da lei. Entendi. Né? Nossa função é de advogado do município. Então, assim, a gente tem que ali assistir. Verificar se está tudo correto, Celso. Isso. E é engraçado porque hoje existe pelo menos no nosso estado, ainda está tendo um certo atrito entre assessorias e procuradoria. É óbvio que a legitimidade é apenas da procuradoria. A assessoria ela assessora, né? A procuradoria é efetiva. Mas não tem problema nenhum, porque a assessoria ela pode entregar serviços específicos. Por exemplo, eu não tenho hoje, né, até por conhecer vocês, a gente ter alguma caminhada junto, eu conheço um pouco desse cenário. Mas a minha formação até então eu não tinha nada desse cenário. A minha formação era praticamente estatutária, clara. E a procuradoria é tributário, administrativo, constitucional e processo civil. A gente não vê essa outra área. Então, seria possível ter um assessor jurídico apenas por esse tempo? Sim. E você sabe que isso em nenhum lugar, tá? Eu fiz administração de empresa, fiz algumas pós. A gente sempre fala que a empresa, quando a gente vai trabalhar com segurança do trabalho, a gente tem que estar alinhado com o RH. O cara que fez curso, o cara que é especialista em RH, você não vai ver na matéria do curso dele sobre segurança do trabalho. Exato, exato. Não tem. Então é uma coisa que a gente aprende no dia a dia, realmente, segurança do trabalho. Então a gente vê também advogados, no seu caso e tal. Você tem a legislação, mas agora a gente volta no olhar humano, é o dia a dia. Você não tem uma coisa ali que fale como é que tem que ser feito. Mas eu te digo, assim, eu tenho uma base constitucional administrativa, beleza, tem a Constituição lá, eu tenho a base administrativa no entender lei de licitações, entender o contrato público, mas se chegar hoje, por exemplo, e eu tivesse no município do Rio de Janeiro para poder fazer uma segurança do trabalho com uma questão de plataforma de petróleo, eu falo, peraí, me dá um mês para estudar isso aqui. Exato. Porque eu não sei. E é uma questão muito específica. Vocês que trabalham com isso, vocês recebem demandas diversas. Entendeu? Eu não tenho. Tem a proficiência, né? Eu tenho a base ali da estrutura, mas a especificidade desse tipo de contratação me fugiria. Eu falaria, não, cara, totalmente favorável a uma contratação de uma assessoria jurídica especializada nesse setor. Isso eu não tenho. Isso é humanamente impossível exigir de uma procuradoria toda a gama de situações que pode ocorrer no município. Porque o que é o Estado? O que é a União?
Elas são figuras. Não existe união, não existe estado, só existe município. São figuras que fazem a parte da legislação. Não, mas eles são entes. Uhum. Eles são entes abstratos, eles são entes que eles não existem na realidade. Você sai de um município para o outro. Você sai de um estado para o outro. Quando você sai, você entra em outro município daquele estado. Sim. O estado, ele não existe sem o município. E a federação não existe sem os municípios também. Sem os municípios também. Então, assim, quando a gente vai para o município, a gente começa a entender essas realidades. Porque é exigido coisas muito absurdas. Por exemplo, a gente falar aqui de Ponta Porã, eles têm uma Câmara Municipal que é um parlamento internacional. Eles reúnem com o Paraguai. Caramba, é verdade. Isso é muito legal. Existem recursos aqui internacionais sendo aplicados nessa região toda. Então, como que você vai exigir do procurador? Apenas contextualizando aquela resposta que eu te dei. Uhum. Né? É muito fácil falar, o procurador tem aqui a legitimidade, né, do concurso, mas não é por aí. Mas, ô Celso, e se a gente tiver, por exemplo, você falou legislação internacional, se tiver algum conflito de legislação, de lei, que eu tenho que decidir, eu tenho que ler uma instância ali que eu tenho que definir. Eu falo, não, a gente vai seguir essa legislação. É o procurador que resolve essa parte da... Assim, essa discussão iria para a procuradoria, mas aí eu acho que... Que é a palavra final, vamos dizer assim. Não a palavra Não, final, mas ele é o servidor que tem a legitimidade para assinar esse entendimento, mas faltaria, eu acredito que faltaria conhecimento ali para a grande maioria, tá? Pelo menos eu me coloco nessa posição, e eu hoje, se estivesse enfrentando uma situação dessa, eu teria que procurar normatização do Mercosul, eu teria que procurar normatização da OEA, né, dos Estados Americanos, enfim, eu teria que fazer uma pesquisa extensa. Eu não saberia responder de plano, por exemplo, uma questão de segurança do trabalho envolvendo a fronteira. Aí nós teríamos que fazer uma formação de conselho, é isso? Um conselho para julgar. Sim, mas a resposta do órgão, né, ela tem que ser pela procuradoria. Tem que ser pela procuradoria. Tem que ser pela procuradoria. E aí haveria assistência de uma assessoria especializada. Eu, por exemplo, se fosse jogado nessa fogueira que tu tá criando, imaginando... Não, eu imaginei. Eu ia falar, não, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, arranje uma assessoria que entenda do que está acontecendo aqui para poder fazer uns PDCs, uns pareceres de consultoria, para embasar a nossa decisão. Exato. Porque, ou me dá muito tempo. E aí, às vezes, a gente não tem esse tempo, né? Por exemplo, imagina uma nova... Como que era a gestão da saúde, do EPI da saúde, na época da pandemia? Nossa. E você não tem tempo para isso. Não tem. Ninguém está preparado para isso. Você não tem tempo para isso. E isso é legal, porque às vezes as pessoas pensam, a saúde... E realmente, a saúde foi a protagonista nessa situação, né? Foi lá, colocou os pedágios lá, né? Como que chamava essas barreiras sanitárias? Barreiras sanitárias. Colocava essas barreiras sanitárias lá. E assim, o pessoal, o que aconteceu foi pra rua, efetivamente, mas e tem que ter a figura lá da assistência jurídica, do procurador por trás, para poder embasar isso. A gente não pode deixar o pessoal e falar assim, olha, quando tiver problema, vem pra cá. Entendeu? A gente não pode, isso aí seria um absurdo. Então a gente tem que entender isso e começar a legitimar. Olha, gente, isso aqui. Teve a discussão das máscaras. Sim. Até mesmo para se criar um padrão, né? Para que todos cumpram, né? Sim, hoje cada um faz do seu jeito, né? Hoje, depois desse evento catastrófico, a gente tem muito mais literatura para poder responder. Verdade. Mas na época, era uma discussão generalizada. Então, por mais que seja um serviço muito diferente, eu não acredito que o procurador ou qualquer outro profissional ali, né, jurídico, pudesse não dar devidamente a estrutura necessária. Ô Celso, você poderia dar umas dicas de ouro aí para as empresas e para os gestores públicos, chegando agora no finalzinho do nosso podcast? Tá, a câmera ali, fica à vontade. Olha, existem diversos portais para vocês se especializarem. Eu recomendaria muito que vocês analisassem o serviço do Sebrae. Ele tem cartilhas para quem quer concorrer à licitação, para quem quer participar de contratação pública. Eu recomendo também ambientes, até né, com liberdade, que permitia mentoria de empresas que já estejam sólidas no mercado, para vocês ingressarem no serviço público. É necessário. Hoje, o advento da social também, né, a exigência dele é recente. Então, entreguem o serviço para vocês, entreguem o serviço de segurança do trabalho, entreguem o serviço de execução de laudos, entreguem todos esses serviços, porque nós
precisamos desse olhar técnico e de qualidade de vocês. Existem portais da AGU, portais da CGU, portais da CGE, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, da Controladoria Geral do Estado, que estabelecem cartilhas que vão responder com muito mais detalhes a pergunta que tu me fez, Hamilton, que é no sentido de o que a empresa precisa ter para concorrer. Tá? Lá vocês vão aprender a trabalhar no PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Vocês vão aprender a se cadastrar em diversos outros portais e vocês vão conseguir fazer a entrega do serviço de vocês. Não esperem as pessoas fazer, é tudo possível fazer vocês mesmos por cartilhas. Existe material dentro de todos esses órgãos compatível e muito claro para que vocês possam concorrer. Legal. Não, e eu gostaria de fazer o convite também para nós, aqui da Ecoseg, que a gente não é dono da verdade, mas a gente também tem uma certa expertise nessa questão de contratação. Humildade. E a gente está aqui, porque assim, muito da área de segurança do trabalho, a gente vê muito isso, eu acho que todo setor tem. Ah, você é concorrente, eu não vou te avisar. Não, mas aqui a gente gosta de crescer junto com os outros. Então, o pessoal que está em dúvida, quer empreender, quer saber como estruturar a empresa, nessa parte de treinamentos, a parte de elaboração de PGR, para que você consiga concorrer para a parte estatal. A gente está à disposição também. Deixa eu, claro que eu não quero ter a pretensão aqui, mas eu vou corrigir o meu colega Milton pela humildade dele. Gente, vocês vão ter várias empresas aqui, por exemplo, pré-sal, vocês vão ter empresa lá do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, vocês vão ter empresa diferente aqui, empresas do Aquífero Guarani, empresas que vão ter a correlação com o minério, outros tipos de serviço, nossa fronteira internacional Demais, aqui. Então, assim, eles são incrivelmente capacitados e qualificados em todos esses cenários. Obrigado. Tá? Então, assim, vocês que têm outros cenários serão parceiros. E aqueles profissionais, e digo mais, aqueles profissionais, às vezes, que foi um bombeiro aposentado ou foi um policial aposentado, que tem noção, por exemplo, de serviços em resgate à altura e tudo mais, vocês têm muito a contribuir. A empresa, com certeza, a empresa precisa de... Eles que estão surfando aqui, estão muito bem, precisam muito desses profissionais também para poder executar capacitações, para poder ter esse serviço qualificado sendo entregue. Obrigado, Celso, porque essa qualificação nossa a gente acredita que é mais por ser curioso e teimoso, né, Helder? Porque a gente é curioso, a gente tem que estudar, a gente sempre está estudando. Sim. Né? A gente dá graças a Deus a gente ter sempre pessoas como você, Celso, para nos orientar. Porque apesar de você ser um funcionário público, e a gente sempre fala isso, a gente já teve auditores fiscais do Ministério do Trabalho aqui, e o bombeiro, né, órgão de fiscalizações. Então, às vezes o cara olha aquele funcionário público, e aí o fiscal, e fala, cara, esse cara aqui eu tenho que esconder dele. Fugir dele. Você tem que trazer ele para perto. Lógico. Você tem que trazer ele para perto. Você tem que entender o que ele realmente quer, porque ele está ali, como a gente falou aqui, para orientar. O objetivo dele não é a multa, o objetivo dele é que aquilo ali realmente aconteça, seja cumprido. Exato. Qual que é o fundamento? Exatamente. É atingir isso aqui, que seja resolvido. Mas eu coloco uma outra camada aqui, que a grande felicidade que eu tenho com a minha carreira é que a minha carreira permite eu também ter atividade privada, né? Então, assim, a Procuradoria, fora alguns estados e a União, a Procuradoria Municipal, ela é permitida advogar. Então, assim, a gente acaba tendo esse contato, sim. Na verdade, a maior parte dos estados também. O Mato Grosso do Sul, por exceção, é um dos 5 que não permite. O estado, ele não... Olha só. A grande maioria das procuradorias do estado advogam também. A única que é vedada é a Procuradoria Federal. Aí, União, né? Aí as 4 carreiras da AGU, né? Procurador Federal, Advogado-Geral da União, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Bacen. Essas 4 são vedadas. Porque eu tinha na cabeça, assim, o que está lá na Constituição, acho que, se eu não me engano, artigo 5º, que é aquele lá, você pode ter o acúmulo de outro cargo, né? Não, isso está lá pelo cento e pouco. Desde que não ofereça a questão de compatibilidade de horário e para professor, não é isso? Isso, é o magistério. Magistério. Isso, quando o serviço técnico, né? É o magistério ou 2 da saúde. E aí o que você está falando, na verdade, ele entra o quê? No OAB? A minha procuradoria, ela não tem... Não? Ela tem a vedação pela OAB que eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Certo. Então, qual que é a fazenda que me remunera? Município tal. Município. Então, esse município eu não posso advogar lá. Mas para outro... Isso. Advogar, veja, advogar. Então, vamos dizer que a Ecoseg tivesse a sede lá. Eu poderia emitir um parecer para vocês? Sim. Entendi.
Então, Legal. assim, advogar contra fazendo o que remunera. Esse é o meu impedimento, tá? Mas aí diversos outros. É legal porque é uma carreira que a gente consegue agregar muito, principalmente nesse serviço. Bacana. Mas enfim, agradeço muito essa oportunidade. Fico muito feliz por ter vocês como parceiros, tá? Que eu vejo assim o andar de vocês, eu vejo a construção que vocês têm. E pessoal, acompanhem eles na rede social. Eles vão manter esse projeto aqui, que é um projeto que traz muita informação, tá? Eu espero ter contribuído, porque vieram já excelentes nomes antes de mim, né? E virão outros melhores ainda depois. Mas meu contato vai ficar aqui. Não tenho preocupação nenhuma. Qualquer dúvida dessa, tá à disposição de vocês, eu vou responder vocês, até onde eu puder, óbvio. Mas eu quero que o serviço público seja melhor. Eu estou muito feliz na minha carreira, eu estou muito feliz com todos os projetos que a gente tem, e eu acho que esse é o ponto que a gente tem que chegar. É entregar para a sociedade um pouco do que a gente recebe. Bacana. Bacana. Queria agradecer ao Celso. Muito obrigado, Celso. Mais uma vez. Sempre bem-vindo aqui na Ecoseg. Né? Terá outros podcasts para a gente poder fazer aqui, né? Claro. Se Deus quiser, e a gente fazer acontecer e trazer informação. Essa é a parte importante. Né? E para finalizar aí, o Hamilton. Não, é isso. Também queria O agradecer. encerramento. Queria só que colocasse na câmera do meio ali, para mostrar aqui todo mundo. Agradecendo o Celso, tá? Obrigado. E para você que ficou até agora aqui, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Com grande conhecimento aqui do Celso, um professor excelente, a gente tirou muita dúvida aqui, tá? Então, como ele falou, a gente vai deixar aí o contato do Celso aí na descrição do vídeo e o nosso também. Tá bom, pessoal? Até o próximo e muito obrigado.